Muito bem, pessoal, dando continuidade à nossa revisão de função do primeiro grau, vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa fixar e observar com mais detalhes os conceitos. Então, ok, vamos ao exemplo 1. Uma barra de aço que se encontrava inicialmente a 30 graus Celsius foi resfriada num ambiente controlado durante 7 minutos. A função que descreve esse fenômeno linear é essa que está aqui. Abaixo temos a sua representação gráfica mostrando a variação da temperatura da barra em função do tempo durante o resfriamento. Essa função representa esse gráfico e tudo que está escrito aqui a gente consegue identificar no gráfico, certo? Ele fala que é um fenômeno linear, então ele já meio indica que se é linear tem taxa de variação constante, certo? Vejam só, temperatura inicial da barra de aço era 30 graus Celsius, o tempo foi passando, a temperatura foi diminuindo, ao final de 7 minutos, a temperatura estava menos 12. Vejam que a gente não sabe o que acontece antes de 0 graus, porque o gráfico começa aqui e termina aqui depois de 7 também, a gente não tem informação. Tá? Como o ambiente era controlado, essa queda de temperatura foi linear. Muito bem, pergunte-se, a cada minuto decorrido, quanto varia a temperatura da barra? Quanto que varia a temperatura da barra, olha só, a temperatura da barra com o passar do tempo. O nome disso é taxa de variação. Então, a taxa de variação, a gente já sabe que numa função do primeiro grau, é o m. Certo? É o mzinho. E a gente pode identificar ele na própria função. Vejam só, menos 6. Mas se vocês lembrarem, o m também é chamado de coeficiente angular. Se fosse só o coeficiente angular, a respostinha estava de bom tamanho assim. Mas como ele pede taxa de variação, a taxa de variação ela sempre tem duas unidades, porque ela indica como essa varia em relação a essa. Até porque aqui nós temos um problema envolvendo uma situação. Então, é menos 6 o quê? Graus Celsius por minuto, certo? E por ele ser, por ser uma taxa de variação negativa, a gente vê que a função é decrescente, ó, ok? Significa que a cada minuto que eu avanço aqui, a temperatura vai cair 6 graus Celsius. Legal? Letra B. Depois de quanto tempo, após o início do resfriamento, a temperatura da barra atingiu 0 graus Celsius? Vejam só, pessoal, a temperatura da barra no instante inicial aqui é 30. Mais ou menos aqui no meio do caminho, ó, a temperatura seria quanto? Sei lá, bem no meio aqui seria 15. Vocês concordam que nesse ponto aqui, ó, a temperatura da barra, olha lá, ó, ela vai ser 0 graus Celsius? O que a gente sabe sobre nesse ponto aqui, ó? Nesse ponto aqui, ó, a temperatura é 0, tá na própria pergunta. Então, opa, se eu colocar na função o f de x, a temperatura que é o y, se eu colocar o 0 lá, menos 6x mais 30. Esse x aqui, ele tem um nomezinho especial? Tem, a gente pode chamar ele de x', que ele é a raiz da função. Ou também, nesse caso, posso chamar de intercepto x. Embora aqui não apareça x, é tempo, né? É o valor onde o gráfico corta o eixo x, certo? Então, eu vou chamar de x'. Vejam só, vou passar para cá, vai ficar 6x igual a 30, o x'. O x' vai ser igual a 30 dividido por 6. O x' vai ser igual a 5. 5 o quê? Minutos. Aqui nós fizemos um exercício, pessoal, com númerozinhos redondos, bonitinho, né? Mas ele pode ser tudo com números racionais, números quebrados, tá? Um exercíciozinho básico para a gente ver. Então significa o quê? Que após 5 minutos, a temperatura atingiu 0 graus Celsius. Eu poderia, pessoal, fazer o seguinte, ó, como esse problema tem números redondos, e eu sei que a taxa de variação é 6 graus Celsius por minuto, negativa, tem que estar o sinal aqui, eu poderia ir avaliando aqui, ó, tirando de 6 em 6, até chegar a 0, já que é o resultado redondo, né? E tu vai perceber que a cada minuto que passa aqui, né, eu ia cair a temperatura de 6 em 6. O objetivo desse exercício é isso mesmo, pessoal. Deixa eu tentar dividir mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é 5, né? Então, ó, vamos ver se eu consigo. 1, 2, 3, 4, 5. Mais ou menos assim. Então, olha só.
O gráfico necessariamente não precisa estar na escala, tá, pessoal? Eu estou fazendo aqui só para a gente avaliar os pontos, ó. Você considera aquele ali, né? Então, vou começar aqui, ó. Vamos supor que a gente só está fazendo isso para esmiuçar um pouco a situação. Passou 1 minuto, certo? Como a taxa de variação é -6, a temperatura caiu para quanto? 30, tira 6, então fica 24. Passou mais 1 minuto, eu vou tirar 6, a temperatura cai para quanto? Cai para 18. Passou mais 1 minuto, passou mais 1 minuto, tiro mais 6, a temperatura caiu para 12. Passou mais 1 minuto, tiro 6, a temperatura caiu para 6. E aí eu tirar mais 1 minuto, de 6 ela cai 6, vem para 0, certinho. Mas isso porque estamos trabalhando com números redondos, tá, pessoal? E são valores pequenos, né? Mas só para vocês entenderem, essa escadinha aqui, ó. À medida que eu aumento de 1 em 1, a temperatura cai de 6 em 6. E eu poderia dizer assim, ó. Se eu aumentar o tempo de meio minuto, a temperatura cai de 3 em 3. E se eu for fazendo isso aqui cada vez menor, cada vez eu tenho um degrauzinho da escada menorzinho. No final das contas, vai ser uma linha reta, certo? É como se fossem degraus bem pequenininhos aqui. Legal? Sempre degraus, todos eles do mesmo tamanho. Muito bem. Qual o domínio e o conjunto imagem da função? Domínio seus valores de x desse problema. Pelo gráfico a gente vê, ó, foi de 0 até 7. Olha aqui, ó, domínio de 0 até 7. Como é bolinha fechada, se não é igual, se não é igual. Opa. Conjunto imagem. Os valores de y desse exercício vão de -12 até 30. Eu sei que a temperatura começou em 30 e foi caindo, mas a gente escreve do menor para o maior. Se você quiser escrever do maior para o menor, colocar o 30 aqui na frente, esses dois símbolos aqui se invertem, tá? E essa notação de conjunto aqui, a gente costuma sempre escrever do menor para o maior, porque aí fica sempre desse jeito, não tem erro, tá? Detalhe, o conjunto imagem é y. E por que estamos usando reais? Porque se eu quisesse, pessoal, calcular a temperatura depois de 1 minuto e 14 segundos, eu poderia fazer isso. E a temperatura dá um númerozinho quebradinho. Eu posso identificar a temperatura ou o tempo em qualquer valor aqui no meio do caminho, tá? Com números quebradinhos. Ok? Muito bem. E depois, com prática, né? Toda essa discussão que a gente fez aqui, você identifica esses valores bem rapidamente. Certo? Intercepto x, também conhecido como raiz da função. Intercepto y, também conhecido como coeficiente linear. Taxa de variação, também conhecido como coeficiente angular. Certo? Vamos lá. E essa é uma função decrescente, porque a taxa de variação é negativa, e eu olhando para o gráfico, da esquerda para a direita, ele desce. Vamos trabalhar um pouco mais a parte gráfica. Vamos fazer representações gráficas simplificadas. O que é isso? Eu não quero fazer o gráfico bem trabalhadinho. Eu quero só ter uma ideia de como ele é. Certo? Então nós vamos combinar que uma representação simplificada é um gráfico com um único ponto de referência. Aqui, vejam, pessoal, nós temos o gráfico com 2 pontos de referência. Certo? 2 pontos. Bem certinho. Nós vamos fazer só um esboço, tá? Uma representação simplificada, para a gente entender alguns detalhes. Vejam só. Tudo funções de primeiro grau. Em todas essas funções que nós temos em comum, coeficiente linear é 0. Certo? E essas funções são definidas de reais e reais. Então, o domínio é o conjunto de reais. Posso usar para montar o gráfico qualquer valor de x. Tá? Contra domínio real. E a gente já sabe que numa função do primeiro grau, quando o domínio for real, o conjunto imagem, que não é esse aqui, é real também. Certo? Então vejam só, pessoal. Se o coeficiente linear, que é o intercepto y, não aparece aqui atrás, ó, é porque ele é 0. Você até poderia fazer assim, ó, mas é desperdício, né? Certo? Então a gente sabe que vai cortar aqui, ó, justamente no 0. E o 2, que é a taxa de variação, que é o coeficiente angular, é positivo, a gente sabe que é uma função crescente. Então esse gráfico é assim, ó. Certo? Ó. Ok? Passando pela origem. Vou botar até o 0 aqui. Eu sei exatamente esse ângulo aqui, ó, tá? Esse ângulozinho aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, não sei.
porque é uma representação simplificada. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Agora, essa daqui, ó, o coeficiente angular, 3, é maior. A taxa de variação é maior. Nessa função aqui, se eu aumento o x de 1 em 1, o y aumenta de 2 em 2. Nessa função aqui, se eu aumento o x de 1 em 1, o y aumenta de 3 em 3. E ela também vai passar pela origem. Só que ela não vai ter essa mesma inclinação que vocês estão vendo aqui, ó. Ela vai ter que ser um pouquinho mais inclinada para cima. Então eu vou aumentar um pouquinho. Tá? Olha só. Ela também passa pela origem. Esse ângulo que está aqui, ó, é igual àquele ângulo alfa? Não, eu vou chamar de outro nome porque é diferente. Vou chamar de ângulo beta. Certo? Esses ângulos aqui a gente chama de inclinação da reta. Por quê? Porque ela é maior. E finalmente, nesse caso aqui, ó, também passa pela origem, também é zero. Também passa pelo zero. Mas vejam só, ela tem essa mesma inclinação? Não, ela é um pouco maior que essa, então um pouco mais para cima. Certo? E esse ângulo aqui, ó, não posso dizer que é mesmo que aquele ali, então eu vou chamar de gama. Então, resumindo aqui, ó, esse ângulo aqui é maior que esse, maior que esse. Então eu vou escrever aqui, ó, gama, beta e alfa. Esse é maior que esse e esse é maior que aquele. Visualmente, pessoal, né? Visualmente a gente pode perceber, ó, que a inclinação da reta vai subindo, tá? Mas esse aqui é um exercício para destacar a importância de você observar o coeficiente angular. Por isso que ele tem esse nome de coeficiente angular, que a gente vai ver que ele determina esse ângulo. Tá? A gente vai calcular depois. Ele não é esse ângulo, mas ele ajuda a dizer que ângulo que vai ser esse, certo? Então, quanto maior o coeficiente angular, maior a inclinação da reta. Ok? Agora vamos para outro exemplo. Veja só esse caso aqui, ó. Né? Aqui nós temos também uma função que vai passar pela origem do sistema de coordenadas, só que como o coeficiente angular é negativo, a inclinação dela vai ser como? Fazer assim, ó. Eu não estou me preocupando com o valor exato do ângulo, tá, pessoal? Só para a gente poder fazer o comparativo. Vamos dar um nome para esse ângulo, vamos chamar de ângulo θ. Pessoal, um ângulo de inclinação de uma reta sempre se mede do eixo x no sentido anti-horário até chegar na reta. Porque eu poderia dizer esse ângulo aqui, ó. Mas a gente, por padrão, faz isso, tá vendo? Ó? Sempre do x até encontrar a reta. Sempre do x até encontrar a reta. Por que essa reta ficou decrescente? Coeficiente angular negativo. Taxa de variação negativa. Certo? Nessa função, se eu aumentar o x de 1 em 1, o y diminui de 2 em 2. Certo? Agora notem, pessoal, que essa função do primeiro grau, ó, ela tem o mesmo coeficiente angular. Então, na hora de desenhar a reta, ó, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar aqui, embora não... Ó, e vou desenhar com a mesma inclinação. Tá vendo? Ó? Com a mesma inclinação. Tá? Com a mesma inclinação. Essa reta que vocês estão vendo é essa que está aqui. Então, o menos 2, que é o coeficiente angular, determina essa inclinação. Mas como ela tem o 3 de coeficiente linear, ela vai subir 3 unidades. E ela vai cortar o eixo y no 3. E essa daqui, ó, passa na origem. Eu queria que vocês percebessem esse detalhe. Que funções de primeiro grau que têm o mesmo coeficiente angular, obviamente vão ter a mesma inclinação. Esse ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo θ. Certo? Só que ela foi deslocada, ó, 3 unidades para cima. Certo? Por isso ele é chamado de coeficiente linear. Essa função aqui, ó, principalmente no ensino médio, ela é chamada função do primeiro grau do tipo linear. Então, esse coeficiente diferencia dessa função linear 3 unidades. Coeficiente linear. E aqui, nesse caso, olhando o gráfico, a gente pode chamar ele de intercepto y. Por que o nome? Porque visualmente, geometricamente, ele é o intercepto y. Ok? E do ponto de vista analítico das funções, ele é o coeficiente linear. Tá? Mas é o mesmo cara. Certo? É como se uma pessoa tivesse apelido, né? O apelido do trabalho, porque ela tem uma função, um apelido em casa e assim por diante. Agora, olha essa função aqui. Ela tem o mesmo coeficiente angular. Então,
Ó, se eu pegar aqui, ó, se eu pegar a reta aqui e desenhar lá, ó, é a mesma inclinação, tá? Pode ser que fique um pouquinho diferente aqui, certo? Mas percebam o seguinte, a diferença é que aqui o coeficiente linear é 3 e lá é menos 3. Então isso aqui ele sobe 3 unidades. Tá vendo? Ele eleva o gráfico 3 unidades. Esse ele desce o gráfico 3 unidades. Ó. E é justamente onde o gráfico corta o eixo Y. Todas essas retas têm a mesma inclinação. A inclinação a gente chama de θ, que eu não sei exatamente quanto é, tá? Mas para esses três gráficos é a mesma. Ok? Esse exemplo é para mostrar a diferença que faz o coeficiente linear numa função. E a gente tem o mesmo coeficiente angular, todas as funções decrescentes. Então, só mudou a posição onde ela corta o eixo Y. Essa corta no 0, no 3 e no menos 3. Certo? Continuidade dessa aula segue no outra parte do vídeo.